Bem-vindo aqui para mais um vídeo que nós vamos conversar sobre a nossa Bolsa de Valores através de notícias e informações que circundam principalmente na mídia especializada e que nós conseguimos extrair alguns detalhes que são importantes que lá no final vão nos ajudar na nossa tomada de decisão. Também vamos dar uma olhada no caso da Engie, que ela fez a sua proposta para a Assembleia Geral Ordinária, que ocorre no dia 24 de abril. E ali tem informações importantes, principalmente com relação a dividendos. E vamos começar aqui pela proposta da administração para a Assembleia Geral Ordinária, que vai ocorrer no dia 25 de abril de 2024. Portanto, daqui a aproximadamente um mês. Como é que a gente faz a leitura do que é relevante? Porque esse aqui é um documento bastante extenso, ele tem 94 páginas, mas a gente separa isso por tópicos que nós julgamos importantes. Um dos tópicos que eu considero relevante é sempre olhar para os comentários dos administradores, porque ele sempre vai ter alguma colocação, não é no todo que a gente verifica isso, mas sim em detalhes pontuais, onde a gente consegue entender a forma como estão direcionando o projeto da companhia. Eu não vou fazer a leitura porque a Engie não faz parte da carteira do canal, mas é algo que eu sempre recomendo. Outra informação interessante está aqui embaixo, vai estar no anexo 5, que é a remuneração dos administradores. Veja, você consegue enxergar no anexo 5, aliás, até curioso, porque eu estava olhando agora e vi que não tem o anexo 3, mas enfim. Importante é que lá você consegue entender algumas coisas. O quanto se paga para uma empresa desse porte para que ela seja administrada. Isso é interessante porque você pode fazer ligações com relação ao conselho de administração para verificar se lá no futuro, depois quando você se tornar um investidor com uma quantidade significativa de ações, ou você ou algum descendente seu, se você se habilita a integrar um conselho de administração. E depois, bem no final, tem a política de remuneração e participação nos lucros, que faz referência à questão estatutária. Para nós aqui, o que vai interessar é o anexo 2, na proposta de destinação do lucro líquido. Então nós vamos dar uma olhada, aí na proposta ela já faz uma chamada lá para a página 50. Aqui nós vamos encontrar então a proposta de destinação do lucro. Veja que tem um quadrinho aqui, ele é bastante informativo porque ele faz de uma forma sucinta com que a gente tenha uma interpretação bem consistente da destinação do lucro líquido da companhia, sendo que esse lucro líquido que se está se referindo, ou seja, informar o lucro líquido do exercício, é relativo ao exercício de 2023, que contempla 3,4 bilhões aproximadamente. Aqui no item 2A, informa o montante global dos dividendos, incluindo dividendos antecipados, é bom que você saiba disso, né, dessas antecipações, e juros sobre capital próprio já declarados, que vai a um total aqui de 1,9 bilhão. Com base nesses dividendos, ou a declarar ou antecipados, aqui no 2B, no item 2B, vem a informação do valor por ação. Então, de novo, né, incluindo dividendos que foram antecipados e juros sobre capital próprio declarados, que vai aqui a R$ 2,33 aproximadamente por ação ordinária. No item 3, que nós vamos encontrar é o percentual sobre o lucro líquido do exercício que foi distribuído. E aqui é interessante que você veja que foi distribuído o equivalente a 55% do lucro líquido ajustado. Você vai ver que tem um número 2 aqui, que nós já vamos dar uma olhada nele, mas é neste quadro que nós vamos encontrar o payout da companhia sobre o lucro líquido ajustado. No item 4 é informado o montante global e o valor por ação de dividendos distribuídos com base em lucros de exercício anterior, ou seja, no exercício de 2023 a companhia efetuou o pagamento de dividendos de exercícios anteriores, sendo eles, veja aqui, o valor total de 1,4 bi, o que acabou redundando em R$ 1,78 aproximadamente por ação, referente ao exercício de 2022, que foram pagos então no dia 26 de nove de 2023, ou seja,
Olha só que interessante o que está sendo dito aqui, porque a gente já vai ver qual é a consequência. O que aconteceu em 22, talvez tenha havido alguma antecipação, de acordo com a Assembleia Geral Ordinária de 2023, mas o que tem de relevante é que o lucro líquido de 2022, em uma grande quantidade expressiva, né, porque se nós pensarmos aqui que o total foi de 2,3, uma grande parte aqui foi de R$ 1,78 do exercício de 2022. E é exatamente essa sobreposição de ciclos que faz com que a gente olhe, né, para a questão dos proventos, não exatamente dentro do exercício, mas aquilo que vem sendo trazido de um exercício para o outro. E aqui, uma outra informação que eu acho que é relevante. Veja que aqui embaixo tem aquele número 2, que é o lucro líquido ajustado, que corresponde ao lucro líquido do exercício, que se está deduzido as reservas legal, que vai estar numa rubrica específica. Informação essa que você vai encontrar nas demonstrações financeiras padronizadas lá na página 22. Então você vai encontrar essa informação nesta coluna aqui, ó, lucros ou prejuízos acumulados. Aí você pode aprofundar aqui se você achar interessante. E olhando agora para os pagamentos da ENGIE, veja que no exercício de 2023 ela pagou aqui R$ 2,90 aproximadamente, R$ 2,90. Porque a gente conta aqui a Datacom, é a Datacom que entra dentro daquela coluna, independente se é do exercício de 22 ou é de 23, o que importa ali é a chamada. E aqui você vai ver que houve aquele pagamento do dia 26, que é um pagamento significativo, perto desses R$ 2,90, que está batendo acima dos 50% do que foi pago, que a gente viu agora há pouco, né, do dia 26 de nove de 2023, no valor de R$ 1,78. E com relação ao exercício em si, exercício de 2023, teve essa antecipação aqui de 94 centavos aproximadamente, que foi pago no dia 27 de 12. E também tem um valor aqui computado para o exercício de 2023, porque a Datacom é de 2023, de mais 17 centavos. E assim, veja que na nossa projeção aqui para o exercício de 2024, considerando um payout, porque aqui a gente não está levando em consideração o lucro líquido ajustado, mas simplesmente o lucro líquido, o nosso está em 58%. E para o lucro líquido que nós estamos projetando, a companhia pagaria aqui então R$ 2,33, que bate com aquele valor que está prescrito dentro da distribuição de dividendos proposta para a Assembleia Geral. Então a gente está mais ou menos para e passo com o que vai acontecer, precisa ainda dar uma olhada o que pode ter de residual de 2023, mais o desempenho da companhia no ano de 2024, para que a gente possa chegar em valor aproximado, sendo que a nossa projeção ela é sempre de caráter conservador. Veja que em 2022 a companhia pagou R$ 2,98, depois caiu um pouquinho, R$ 2,90 em 2023. Será que 2024 pagaria acima disso? A gente prefere essa linha um pouco mais conservadora. O problema da ENGIE, a nosso ver, sempre fica aqui, ó, no dividend yield. Veja que nós estamos com 5,6% e a gente quer no mínimo 6%. Então é preciso que a companhia faça mais em termos de pagamento de proventos para que ela chegue em patamares como esse que aconteceu aqui, ó, em 2023, de quase 7%. E mudando agora para a segunda questão, que vai nos ajudar aqui no mercado, eu retirei essa notícia da Bloomberg Linha. Ela é assinada por Bárbara Nascimento e a reportagem é do dia de ontem, 25 de março de 2024. Hoje é dia 26 de março de 2020. O que eu entendi aqui como relevante é que a Santander Asset ela colocou como neutra, ou se colocou como neutra em Brasil à espera do Fed. O Fed é o Banco Central Americano e o nosso Banco Central aqui, segundo, né, o gestor da empresa. Veja que ele comenta, né, que está mais difícil sustentar a previsão de uma Selic de 8,5%, 8,5%, o que para mim até é curiosidade, porque essa deve ser a projeção só da Santander Asset, porque o mercado como um todo está olhando como 9% e ainda com uma tendência de que isso suba. Então, um conjunto de incertezas externas e locais tem feito com que a Santander Asset mantenha seu portfólio de 330 bilhões
em patrimônio local sob gestão próximo ao neutro, ou seja, não vai nem para frente nem para trás. Segundo o gestor, a Santander Asset quer ver no documento do BC o detalhamento das incertezas domésticas incluídas no comunicado da última quarta-feira. Então lá foi reduzido mais meio ponto, nós estamos em 10,75% da taxa Selic, e teve alguns comentários na ata que chegou a essa conclusão. Então, como se fosse, na verdade não é bem a ata, é uma prévia da ata. A ata deve sair agora na quarta-feira, amanhã, portanto. Então ele quer olhar essa ata, ver os comentários mais precisos para que ele tenha uma posição melhor. Então aqui, precisamos entender que esses dados indicam. O que esses dados indicam? Estamos em uma trajetória de atividade que pode ser um problema para o BC. Essa é a pergunta que ele faz. Será que é? Principalmente por haver uma possibilidade de tendência de aumento inflacionário. Ele avalia aqui que a decisão com relação às medidas a serem tomadas tornou mais difícil sustentar a previsão de Selic terminal da A7. Então essa é a previsão deles, em 8,5, certo? Mas se nós formos olhar o Boletim Focus, está em 9 lá, e talvez com tendência de aumentar conforme vai acontecer na próxima reunião. A próxima reunião é em junho. Então, ele prefere aqui aguardar mais detalhes vindo da ata que vai ser publicada agora na quinta-feira, principalmente com relação ao relatório trimestral da inflação. Mas aqui, tanto pelo Copom, que é o Comitê de Políticas Monetárias, quanto por conjuntura, tem, claro, um viés altista na projeção. E aqui ele tem dois vieses, né? Um é da taxa de juros, e eu acho que também o pessoal está considerando a questão inflacionária, embora o Comitê Monetário Nacional ele tenha firmado ficar no entorno da meta da inflação. Então, para o estrategista, o Copom adicionou uma incerteza em relação ao que será feito na reunião de junho, essa que eu comentei agora há pouco. Ele vê chances iguais de um corte de 0,5 pontos percentuais ou 0,25, a metade disso. Mas eu acho que vai depender de como o índice inflacionário vai andar até lá. Ele teve um aumento significativo nos meses de fevereiro e acho que vai acontecer o mesmo em março, segundo as prévias que a gente tem visto. Mas parece provável que o ritmo de corte de juros pelo BC brasileiro diminua para 0,25 a partir de julho. Então, dificultando chegar naqueles 8,5 e eu acho talvez até no 9 que o Boletim Focus tem colocado. Se números fortes de atividade econômica de janeiro mostrarem estruturais, isso deve deixar o BC, o Banco Central, mais próximo da estratégia americana. Aqui é porque é o seguinte, se tem um aumento estrutural da atividade econômica, as pessoas vão para uma linha de maior consumo e, consequentemente, com maior consumo, ou seja, tendo maior demanda, tem uma subida de preço. Isso impacta na inflação, mas não chega a ser de fato uma inflação, é só subida de preço dentro de um contexto mais ou menos natural. Se as pessoas recorrerem a empréstimos, como nós vimos no vídeo de ontem, que eu vou deixar aqui no final, aí sim, aí nós temos o sistema como um todo gerando moeda nova e causando inflação. E depois que essas medidas começaram a tomar força, pelo menos no entendimento do mercado como um todo, veja que o gestor aqui optou por uma posição próxima a do neutro na renda fixa, certo? Agora, quando ele está falando de bolsa e câmbio, ele afirma que a direção é de compra. Na B3, o cenário é positivo, de continuidade dos cortes de juros aqui e início de flexibilização desses juros nos Estados Unidos, dando uma impulsionada na bolsa, segundo a interpretação dele. Para mim, eu olho os dois cenários com neutralidade. E, na verdade, o que se está fazendo aqui no canal para carteira aberta é fazendo as compras normais, as mensais que a gente sempre faz. Não tem nada que tenha se apresentado, se oferecido de uma forma consistente, pelo menos na nossa visão. Claro, você vai ter a sua, afinal de contas o dinheiro é seu, você sabe e o que deve fazer com ele e as consequências das suas escolhas. Então nós estamos olhando com muita cautela, estamos mais na posição de fazer um caixa, para que talvez ali na frente, numa situação que pode acontecer, pode não, a gente faça uma incursão mais consistente dentro daquelas ações que fazem parte da carteira do canal ou de outras duas ações, porque nós temos duas vagas ainda
na carteira aqui do canal, porque ela é muito enxuta e muito consistente. E por que ela é enxuta e consistente? Porque ela é enxuta e consistente? Porque, veja, analisar a empresa é um trabalho complexo. É um trabalho, não digo difícil, mas a gente leva tempo. Se você tiver 20 ações na sua carteira, você vai ter 20 empresas para analisar. Isso é muito difícil. Então a gente fica ali em torno de 8 empresas que nos dão essa renda mensal e nós temos outras 2 que são de oportunidade e que fazem impulsionar a nossa carteira. É isso que a gente faz aqui no canal. Com relação à Engie, eu prefiro sempre a posição mais conservadora de que haja uma redução no pagamento de proventos frente a 2022, 2023. Se ficar ali em torno dos R$ 2,50, R$ 2,60, me parece razoável para o preço atual da ação, embora ela ainda não seja candidata para entrar na carteira do canal. E dito isso, vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, o meu grande abraço.